Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e a Marvel não tá parada não! Começou a sair agora lá nos Estados Unidos o novo mega crossover da editora que já chegou mostrando os Vingadores, em especial Tony Stark, fazendo uma das maiores cagadas da história e prometendo concluir de certa forma um dos maiores confrontos de todo o universo Marvel que se estendeu por milênios e começou a ser contada lá nos anos 70, sendo até adaptado de certa forma no filme da Capitã Marvel. Você já sabe que confronto é esse? Se você é fã da Marvel mesmo, já ouviu falar em algum momento sobre a guerra Kree e Skrull, que começou a ser contada lá em 1971. Essa guerra foi um pouco adaptada ali para o filme da Capitã Marvel, onde nós vemos os Skrulls sendo retratados como vítimas no fim das contas, enquanto os Kree são os grandes vilões. Mas nos quadrinhos o jogo é um pouco diferente. Os Skrulls são representados geralmente como vilões, enquanto os Kree, apesar de não serem santos de forma nenhuma, acabam aparecendo mais pro lado dos heróis. Só que assim, é uma guerra, então não tem santo. Mas acontece que depois de tanto tempo, a Marvel resolveu finalmente nos contar a origem definitiva desse confronto nos quadrinhos. Como eu disse, é uma guerra de milhares de anos, mas eles explicaram o início de tudo até de uma forma bem legal em um quadrinho que mostra uma família infiltrada de Skrulls tentando sobreviver, encontram uma família infiltrada de Krees aqui na Terra também, e durante essa história toda existem flashbacks para o passado, milhões de anos no passado. E é aí que descobrimos que os Skrulls no início dos tempos eram uma raça pacífica, olha só. Eles viajavam pela galáxia conquistando planetas, mas não pela guerra, e sim pelo comércio. Era tipo assim, ó, eu posso te oferecer essa tecnologia aqui se você aceitar idolatrar o nosso imperador e fazer parte do nosso império. O pessoal aceitava, né, porque tipo, pô, só um smartphone de graça pra idolatrar esse imperador, tranquilo. Parecia um bom negócio pra esses povos galácticos aí, até que um belo dia deu merda. Chegaram num planeta chamado Hala, o lar dos Kree, que naquela época não passavam de uns guerreiros selvagens e primitivos, e também era lar dos Kotati, uma espécie vegetal que vivia em harmonia com a natureza. Mas calma, não confunde não tô falando do Groot não, é outra espécie, até porque os Kotati são muito característicos porque a cara deles parece um espanador, olha só isso, é ou não é um espanador? E isso não é invenção de agora da Marvel não, tá galera? Isso tá estabelecido há muito tempo que os Kree e os Kotati dividem o mesmo planeta. Pelo menos, inicialmente, eles dividiam o mesmo planeta. Só que num ato muito sacana por parte dos Skrulls, você vê, eles eram pacíficos, mas gostavam de um entretenimento, né? Eles falaram, ó, vocês são duas espécies inteligentes dividindo um planeta. Vocês precisam competir aí para decidir entre vocês quem é que vai ganhar como a espécie dominante desse planeta para eu fechar o acordo de comércio aqui com uma espécie só. Daí os Skrull pegaram 17 representantes dos Kree e 17 dos Kotati e levaram para luas diferentes em planetas diferentes e deram a eles um ano para eles construírem com a tecnologia dos Skrull o que eles quisessem. Daí beleza, passou um ano e os Kree, que tinham sido deixados na lua aqui da Terra, construíram uma cidade mega tecnológica, que inclusive é uma cidade onde os inumanos foram morar milênios depois. Mas os Kotati, que estavam em outra lua, lá onde Judas perdeu as botas, em vez de construir algo assim, eles cresceram um jardim. E quem você acha que venceu nessa competição? Os Kotati. Os Skrull aparentemente gostavam de jardinagem. E isso deu um gigantesco, porque os Kree ficaram pistola, saíram matando os Kotati todinhos, um genocídio mesmo, e quando os Skrull chegaram para ver o que estava rolando, os Kree mataram eles todinhos também, porque na época os Skrull eram mais avançados, mas eram pacíficos, não sacavam de guerra, de brutalidade. E aí começou esse conflito de milhares de anos. Tudo por causa de um reality show aí, uma competição que decidiram fazer nas luas. Sacanagem. Corta e o Tony Stark acorda de um pesadelo na Montanha Vingadores. Eu não paro de ficar impressionado com a Montanha
Aranha Vingadores. Eu espero que isso apareça nos filmes em algum momento. Simplesmente os Vingadores agora, nos quadrinhos, moram dentro do corpo de um celestial morto que fica no Polo Norte. Brincadeira, eu aqui no meu apartamento. A equipe recebe um chamado de socorro para a área azul da Lua, aquele mesmo local onde os Kree construíram uma cidade mega avançada milhares de anos no passado. Só que chegando lá, veem que o lugar está tomado por uma vegetação. O que diabos está acontecendo? Plantaram uma floresta na Lua. Mas antes que eu me esqueça, nova formação dos Vingadores. Tem Homem de Ferro, Capitão América, Thor, claro, Capitã Marvel, Pantera Negra, Hulk, que na verdade é a She-Hulk, a Jennifer Walters, que depois que sofreu um ferimento grave passou por uma mutação e virou uma versão mais forte, porém menos inteligente de Hulk. Meio que tipo o Hulk clássico, sabe? Afinal de contas, o Hulk mesmo tá passando por toda uma jornada sinistra no quadrinho do Hulk Imortal. Mas em resumo, é como se a Jennifer Walters tivesse tomado muito whey protein, é isso aí. E também um motoqueiro fantasma, que na verdade é o motorista fantasma, o Robbie Reyes. Chegando lá, os Vingadores não foram fazer um piquenique porque não teve tempo. Foram atacados imediatamente por um sentinela Kree com uma cabeça mutante Skrull. Isso nos dá uma pista da parada sinistra que rolou. Mas o que importa é que os Vingadores não estão dando conta. Até que um cara misterioso com uma espada aparece e corta a cabeça do bicho fora, permitindo que os Vingadores terminem o serviço. E aquele é ninguém menos que o Espadachim. Ele é um anti-herói que já integrou os Vingadores, treinou o Gavião Arqueiro e se fundiu com os Kotat para ter um filho com Amantes, que seria, o filho deles, o Messias Celestial que salvaria o universo de todo o mal. Sim, é bizarro. Sim, é isso mesmo. Tava achando que foi Guardiões da Galáxia que inseriu essa loucura toda na Marvel? Não, meu amigo. Você tá maluco. O Sequoia, ou Koi, que é esse Messias Celeste aí, chega lá todo humildão, cumprimentando os Vingadores e dizendo que precisa da ajuda deles. Isso porque, claro, o Espadachim estava acompanhando o Sequoia, por isso que chegou ali aquela hora. E qual que é a situação? Os últimos Kotat que sobreviveram daquele massacre há um tempão lá no início da guerra, eles estavam prestes a ser dizimados. Por quê? Não tem a guerra de milhões de anos ou milhares de anos, eu tô falando os dois aqui durante o vídeo todo, entre os Kree e os Skrull. Então, aquela guerra sinistra que permeou todo o universo Marvel esse tempo todo, acabou a guerra. E como se não fosse o bastante, os dois exércitos enormes se uniram em uma aliança, obedecendo a um novo líder, se tornando assim o maior exército de todo o universo, provavelmente. E agora, esse exército sinistro estava vindo em direção à Terra para dizimar os Kotat restantes. Então os Vingadores ficaram tocados por aquilo, mas foi o Tony Stark que chamou a responsabilidade para si, deu o discurso e falou a frase "Avante Vingadores" para a equipe se levantar em defesa aos Kotat, que, coitados, não tinham a menor chance contra um inimigo daqueles. Pensando bem, os Vingadores teriam chance? Sei lá, umas 7 cabeças aí, 7 pessoas contra o maior exército da galáxia. Não sei se teriam chance, mas beleza. Quadrinhos. Os Vingadores se preparam para a defesa com o motoqueiro fantasma, inclusive pegando o Quinjet dos Vingadores e transformando numa mega nave fantasma, sabe, daquele jeito que o Johnny Blaze fez com um trator no filme. Então ele fez aqui com uma nave, e isso foi sinistro. A Hulk ganhou um martelão dos Kotat que a permitiu acessar a própria inteligência, então ela continuou mega forte, porém ainda pensando num esquema ali até parecido com o Hulk inteligente de Ultimato. E isso deixou o Thor até meio sem jeito, porque os dois tinham desenvolvido uma relação, um romance entre eles, mas aparentemente o Thor gosta das mina burra. Que isso? Ei, Thor, qual é? E enquanto isso, do outro lado é o Quarteto Fantástico que dá de cara com aquela armada Kree-Skrull. Depois de passar por umas poucas e boas, eles estavam voltando para a Terra e dão de cara com aquela frota intergaláctica indo na mesma direção.
que eles fazem? Até tentam espionar o que estava acontecendo usando a invisibilidade da Mulher Invisível, só que eles são descobertos. Porque afinal de contas, um dos líderes do exército Kree-Skrull é um Super Skrull. E ele tem os poderes semelhantes aos 4 membros do Quarteto Fantástico. Então, se ele tem o poder da invisibilidade, ele conseguiu desfazer a invisibilidade da Mulher Invisível. Daí é aquela situação chata, né? Eles entram na nave onde está o Imperador, inclusive, tentam convencer eles a não irem em direção à Terra, ao mesmo tempo que não estão entendendo muito bem nada do que está rolando. Ou mó climão ali. É tipo o meme do sósia do Vin Diesel, sabe? O Quarteto Fantástico chegou aí. Nos últimos minutos antes do combate, o Tony Stark consegue fazer uma videoconferência com a nave do Imperador. E aí ele tem a surpresa, porque ele finalmente descobre quem é o líder da Aliança Kree-Skrull. Era ninguém menos que o Hulkling, um dos Jovens Vingadores. Hulkling, que na verdade não tem nada a ver com o Hulk, tá? É só o nome e o fato dele ser verde. Originalmente a gente pensava que ele era meio humano e meio Skrull. Porém foi revelado que ele era meio Kree e meio Skrull o tempo todo. Filho de uma princesa Skrull e um soldado Kree que tinha sido capturado. Ninguém menos que o próprio Marvel, o Capitão Marvel original. Ou seja, o moleque é sinistro e exatamente por representar os dois povos, ele foi escolhido ali como novo imperador que iria comandar essa bagaça toda. O Hulkling explicou que ele não queria ser imperador, mas ele teve a oportunidade de acabar com 2 guerras. A guerra civil entre os Kree que estava rolando e a guerra contra os Skrull, só se ele pegasse, aceitasse aquele manto e levantasse a espada. Então ele fez aquilo. O que eu me pergunto é, será que ele gritou independência ou morte? Ai, deixa pra lá. Porém, o que ele sabia com certeza é que o Jardim dos Kotat ali na Lua era um risco para toda a galáxia. E os Kotat precisavam se render. Daí o que você pensa que aconteceu? É isso mesmo, ninguém acreditou no cara, nem os Vingadores, nem o Quarteto Fantástico. Até porque o Tratado de Paz entre os dois povos já tinha sido realizado pela liderança deles dois, e o Hulkling só foi escolhido para ocupar um posto ali. Então, na cabeça dos Vingadores, o garoto estava sendo usado como marionete. Ele estava sendo ingênuo e sendo manipulado, apesar de que o Hulkling garantiu que esse não era o caso. Assim, eles poderiam ter conversado mais, o Hulkling poderia mandar a real logo, poderia, mas é um mega crossover Marvel e precisava de porradaria, e eu te garanto, sabendo o que está prestes a acontecer, você também agiria da mesma forma, não dá para esperar. Realmente o Hulkling não tinha muito tempo. O Império estava com pressa de atacar e os Vingadores com pressa de defender. Enquanto o Quarteto Fantástico estava tipo... Ué, o próprio gif do John Travolta, sabe? Olhando assim pros lados. Esse aí é o Quarteto Fantástico lá dentro dessa situação. A porrada come solta no espaço, tem um traje espacial do Pantera Negra que é sinistro. Caraca, eu quero um dia ver isso adaptado para o cinema. Deve estar mais perto do que a gente imagina. O motoqueiro fantasma soltando o olhar da penitência pelo Quinjet, afetando o exército inimigo quase todo ali, exceto pelo super soldado Kree, o Capitão Glória, que parece o Nova, mas não é o Nova, tá? É outro personagem. E o Thor, sem paciência, manda o Mjolnir direto pro Imperador Hulkling. Se o Imperador caísse, acabava o confronto, pelo menos na cabeça deles. E a cena que acontece a seguir é épica. O Hulkling levanta a espada e se defende do Mjolnir. Que momento sinistro, até o Reed Richards do Quarteto Fantástico fica impressionado ao ver aquilo. E teria acabado assim mesmo se não fosse uma engenhoca que o Tony Stark mandou junto com o Mjolnir, que infectou imediatamente todo o sistema Kree-Skrull e desativou a armada deles. Caracas, maravilha, no primeiro volume já resolveram um confronto todo, isso que é a eficiência do Homem de Ferro, não esperaremos menos do Tony Stark, é ou não é? Não é. Porque o Quoy, o Messias, só precisava dos Vingadores um pouquinho de tempo. O suficiente para o florescimento. Uma flor gigante bizarra se abre em cima de uma torre e com aquela flor gigante ativada, o Messias conseguiu controlar tudo que era vegetal nas naves espaciais. Mesmo que fosse um fiapinho de grama na sola do sapato de um soldado.
E a gente vê esses vegetais crescendo, destruindo completamente as naves Kree e Skrull e aparentemente matando o Coisa e o Senhor Fantástico. Naquele caos todo, o Koi faz um discurso dizendo que os Vingadores fizeram um serviço à própria vida, mas não a vida de carne, não. A vida de verdade, a vida que cresce, a vida de vegetais. E agora eles estavam prontos para se vingar com toda a sua ira. Os Kotati iriam dominar o cosmos e criar a partir dali o seu império. Império com Y, que dá origem a essa saga crossover. Inicialmente, olha a pegadinha da Marvel. A gente achava que era Império por causa da união entre os Kree e os Skrull, mas na verdade é o Império dos Kotati. E os Vingadores olham para aquilo tudo pensando... que a gente fez? O volume 2 de Empire tá prestes a sair. Se você quer saber como essa história continua, aperta no botão aqui embaixo para se inscrever e ativar as notificações. E aqui do lado tem outro vídeo que você vai curtir bastante também. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Rapaz.